E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui a história completa do Ben 10, do Hora da História, ou Conversatum, acho que é os dois nomes aqui que ele associa. Rapidinho do nosso amigo aqui, Maravilha. Pessoal, já vamos então deixando aquele like. Se inscreve no canal, vídeo todo dia com sugestão de vocês. E, poxa vida, esse aqui vai ser longo, então prepara um rango bom e vamos comigo. Vamos no play! Ben Tennyson é um menino de 10 anos, brincalhão, hiperativo, que adora aprontar, mas também tem um senso de justiça muito grande com os mais fracos, mesmo que nem sempre consiga defendê-los. Ele está pronto para ir para suas férias de verão junto com seu avô Max e sua prima Gwen, com quem não se dá muito bem, principalmente pelas suas personalidades tão opostas. Chegando no camping, o Ben vai passear pelo bosque quando vê algo caindo do céu. Uma estrela cadente? Não. Uma cápsula alienígena com um artefato em formato Com de relógio certeza! que dá a ele o poder de se transformar em 10 criaturas com formas e poderes diferentes. Isso irá ajudá-lo a defender o mundo de ameaças do mal ainda inimagináveis aos olhos desse ainda inocente garoto. Que aberturinha, hein? Essa abertura é muito boa. Esse desenho fez parte da infância de toda uma geração e relembrar aqui cada detalhe vai ser incrível. E para deixar tudo ainda mais interessante e explicativo, eu vou contar a história cronologicamente, ou seja, na ordem de acontecimentos naturais desde a criação do mundo, do clássico até o Omniverse. Assim fica tudo mais fácil de compreender, dando um novo ponto de vista para quem já assistiu e apresentando todo esse universo complexo para quem ainda não assistiu ou não conseguiu acompanhar tudo. Afinal, era muito difícil fazer isso pela TV aberta, né? E quando eu digo universo complexo, eu não tô de brincadeira, é muita coisa. Então, para eu conseguir isso, eu vou precisar da ajuda de uma máquina do tempo. Tudo começa assim, no vazio de uma dimensão tridimensional há incontáveis anos atrás. O universo sequer existia, tudo era preenchido com um infinito, vazio e branco. Quando então, seres cósmicos da quinta dimensão, conhecidos como contumélios, chegam a essa dimensão para continuar a sua expedição sem fim de criação de universos. Para isso, eles usam um dispositivo conhecido como Aniquilar Genesis Storia Timor Ghost, ou abreviando Aniquilarg. Momentos antes da exata criação do universo, o suposto ditador viajante no tempo, Maltrant, chega àquele lugar com seu próprio Aniquilarg. Mas esse era diferente do original, ele era programado para criar um universo à sua imagem, onde ele seria o governante supremo de tudo. Mas antes dele conseguir tal feito, um herói com múltiplas formas e poderes conhecido como Ben Tennyson chega com seu parceiro Rook e, usando o poder de todas as suas transformações, ele contém o Big Ben e derrota Maltrant, espalhando seus pedaços por todo o universo, destinado a repetir o seu fracasso infinitamente, preso em um loop temporal. Ben e Rook podem então contemplar de dentro da nave dos contumélios a criação do universo Prime. Assim, os genetometaformoicos, também conhecidos como biogosmas, são liberados por todo o universo. Elas são uma espécie mórficas genéticas com a capacidade de reunir, carregar, misturar e depositar DNA pelo universo em crescimento.
são essencialmente os criadores da maior parte da vida senciente que conhecemos hoje. Algum tempo depois, com o desenvolvimento desse universo, em um pequenino planeta, nasce um gênio que se tornará o ser mais inteligente em muitas galáxias. Asmuth, um galvaniano com aproximadamente 12 centímetros. Rapidamente ele começou a desenvolver suas paixões por inventar e aprender junto com a sua companheira Zenith. A sua primeira grande invenção foi um planeta completamente artificial chamado Primus. Obcecado pela sua capacidade de criação, Asmuth procurou encontrar uma maneira de explorar as forças fundamentais do universo, para que assim pudesse controlar as leis da física com as suas próprias mãos. Para conseguir isso, ele forjou a espada de Ascalon, uma espada com um poder tão extraordinário que não havia nada que podia se comparar. Mas toda essa história fez a Zenith se afastar dele, e ele era muito jovem para se importar com tudo isso. No entanto, a espada foi roubada por um guerreiro incursiano que, em uma tentativa de parar uma guerra civil entre seu povo, usou a Ascalon para tentar restaurar a ordem e unir o seu povo mais uma vez. Mas o efeito foi completamente o contrário. O poder da espada acabou destruindo o seu planeta Incursia. Asmuth se culpou pelo ocorrido, mas recuperou a espada na esperança de ainda provar que ela foi feita para um bem maior. Eventualmente, ele visitou um planetinha azul ainda em crescimento, com um monte de macacos evoluídos que diziam ser o centro do universo. Sim, a Terra. Ele veio apenas para estudos por volta do ano 1131, onde Sir George era um soldado romano amaldiçoado com a imortalidade e está defendendo a sua terra de uma entidade interdimensional demoníaca conhecida como Dagon, e ele, junto com seu exército de lucubras, governava sobre a terra. Para tentar ajudar, Asmuth oferece ao cavaleiro a espada Ascalon, mas somente se ele fosse digno o suficiente para empunhá-la. Ele se entrega à oferta e começa uma batalha final épica contra o tão temido Dagon. O cavaleiro acaba conseguindo tirar o coração do dragão com a espada Ascalon, e como isso era a fonte dos seus poderes, George foi capaz de selar magicamente e prender a entidade demoníaca, liberando a humanidade do seu terrível reinado. Sir George fundou então os Cavaleiros Eternos, uma organização secreta de cavaleiros jurados de proteger a Terra de ameaças extraterrestres e se preparar para uma possível segunda vinda do tão temido Dagon. Com isso, Asmuth procurou corrigir os seus erros, inventando algo para representar a paz e não a guerra, na esperança de que um dia a sua amante perdida o notasse novamente. Ele acabou se tornando um antissocial e se colocou em isolamento no planeta Xenon, onde começou a desenvolver o Omnitrix, objeto que pode transformar o usuário em uma infinidade de espécies alienígenas. Asmuth continuará a aperfeiçoar a sua invenção ao longo do tempo. Na década de 1770, George Washington liderava uma organização secreta dedicada a aprender e proteger o mundo de ameaças sobrenaturais. Quando o cronossapiano Maltrand chega à Terra depois de problemas com a sua nave e recebe ajuda de um jovem viajante desaparecido chamado Vilgax. Ele ajuda Maltrand e conserta a sua nave. Olha quem apareceu! Em troca, ele presenteia o jovem Vilgax com uma bomba relógio cronossapiana. Os dois são logo interceptados pelo Ben e Rook, que viajam no tempo novamente e lutam contra os vilões com a ajuda de George Washington. Vendo o Ben se transformar em diversos aliens com inúmeros poderes, o Vilgax despertou um desejo enorme por tal objeto. O Ben, nesse momento, alimentou sem saber as motivações de um de seus maiores inimigos. George Washington consegue cortar a âncora do Vilgax e derrotar os seus inimigos, e isso marca o primeiro avistamento alienígena na Terra. E a organização secreta do Washington começa a integrar assuntos extraterrestres, configurando assim
a criação dos Encanadores, uma das maiores e mais importantes organizações que policiará diversas galáxias. Eles criaram então uma sede escondida atrás das faces do Monte Rushmore, uma referência a seus fundadores. Em 1952, tem um monte de filme isso aí também, né? Um cientista estava trabalhando em uma base secreta de operações nos arredores de Bellwood. Ele está concluindo seu trabalho em uma máquina que usa cristais de quartzo para quebrar um buraco no espaço e tempo. A máquina eclode um portal onde tanto o cientista quanto seu assistente desapareceram sem deixar pistas e foram considerados mortos. Em 1962, 10 anos depois, um androide estava tentando explorar as fontes de energia de um ser chamado Verdona. Um piloto das forças aéreas / astronauta, Maxwell Tennyson, consegue salvá-la e os dois se apaixonam profundamente e começam uma família muito importante nesse desenho. Nessa mesma época, o policial extraterrestre Grão-Mestre Labrid convida o Max para se juntar aos Encanadores, que agora estendem as suas forças por diversas galáxias e todas elas estão sob a sua jurisdição, então eles operam como uma espécie de lei definitiva. A partir daí, o Max trabalharia com diversos parceiros ao longo dos seus anos como encanador. E em uma de suas missões, um osmosiano chamado David Levin se sacrificou para salvar o Max e confiou que ele ficaria de olho em seu filho na Terra. Nós passaríamos a conhecer o seu filho como Kevin Levin, que nasceu com o poder de absorver qualquer tipo de matéria, energia ou DNA e replicá-lo. É claro que ele levaria muito tempo para conseguir controlar todo esse poder, e após acidentalmente destruir a casa da sua família, ele foge para a cidade de Nova York. Alguns anos se passaram e Asmo finalmente terminou a versão do protótipo do seu Omnitrix e deu ele a uma das antigas crushes do Max, a Zelene, para que ela levasse ele até um dos maiores encanadores já conhecidos, Max Tennyson, para que ele pudesse guardá-lo e protegê-lo. Porém, rumores da existência do Omnitrix se espalharam pelo universo até os ouvidos de Vilgax, que desperta sua sede por experimentar o poder de tal objeto contemplado por ele há centenas de anos atrás. Perseguindo a nave da Zelene, eles entram em uma batalha espacial que acaba destruindo grande parte do seu corpo, deixando ele preso em sua própria nave até que esteja propriamente recuperado, e também explodindo a nave da Zelene, que ejeta a cápsula do Omnitrix, protegido com um sistema que só o DNA do Max conseguiria abri-lo, mas a própria Zelene acaba caindo no Ártico, sendo congelada em um sono profundo, pelo menos por enquanto. E assim, o Ben encontra o Omnitrix na floresta e toda a história do Ben 10 clássico começa. O Omnitrix é encontrado pelo Ben, que pula de dentro da sua cápsula e se liga diretamente com seu punho, nascendo assim a história do herói Ben 10, a criança superpoderosa que pode se transformar em 10 diferentes heróis. Bom, pelo menos por enquanto. O Max ainda não revelou aos seus netos todo o seu passado como policial intergaláctico, mas usou de seu conhecimento e experiência alienígena para guiar o Ben a dominar melhor os seus poderes. Os três passarão o verão viajando de estado a estado, sempre combatendo os vilões e salvando o dia. Durante uma viagem a Nova York, eles eventualmente se encontraram com o Kevin, que usa suas habilidades para absorver o DNA alienígena do Ben, duplicando assim os seus poderes para seus próprios propósitos egoístas e psicopatas. Mas uma descarga do Omnitrix afugenta o Kevin, e ele continua escondido experimentando as capacidades do seu DNA alienígena. Enquanto as aventuras de Ben continuam, ele começa a ter visões de um misterioso ser, alguém que anda espionando e o testando, enviando caçadores de recompensas e drones alienígenas. Vilgax, que finalmente está recuperado, com um corpo androide ainda mais forte e poderoso.
Assim, ele vai direto para a Terra com a finalidade de conseguir o que ele queria há séculos: derrotar o Ben e conseguir os poderes do seu Omnitrix. E ele realmente consegue capturá-lo, e começa seu plano de criar um exército de guerreiros a partir de tal poder. Nessa situação, Max é obrigado a revelar a sua história como encanador para Gwen, e os dois vão juntos até o Monte Rushmore, onde conseguem mais armas para conseguir ajudar equipar, o né? Ben. Enquanto isso, uma energia na nave de Vilgax faz com que o Ben troque constantemente de forma, mas em um combate final do Ben, junto com seu avô Max e sua prima Gwen, eles conseguem derrotar o vilão, fazendo ele explodir dentro da sua própria nave. Max decide então abrir o jogo com seus netos sobre a sua vida secreta e os três se tornam mais próximos e mais fortes. Conforme suas aventuras de verão continuam, os três se dedicam a expandir e melhorar as suas capacidades. O Max volta ativa se familiarizando com as novas tecnologias e armas dos encanadores. Gwen desenvolve um interesse por magia após roubar um livro de feitiços de uma de suas inimigas, a Encantriz. E o Ben logo descobre que há mais do que apenas 10 possibilidades de aliens dentro do seu Omnitrix. Vilgax eventualmente retorna, é claro, mas dessa vez ele une forças com o Kevin, que agora está permanentemente modificado com os DNAs alienígenas. Ben temporariamente ganha controle total do seu Omnitrix, e com isso o Max consegue prendê-los em uma dimensão alternativa conhecida como Nulificador, ou o Vácuo Nulo, local criado para aprisionar os piores criminosos de toda a galáxia. No aniversário de 60 anos do Max, Ben e Gwen são levados a 20 anos no futuro pela Gwendolyn, uma versão adulta da Gwen, que é uma mestre nas artes marciais e também na magia. Durante essa breve jornada, Ben conhece a sua versão do futuro, o Ben 10.000, e avalia seu comportamento arrogante e egoísta que desenvolveu a se tornar um adulto, jurando assim fazer escolhas diferentes durante seu processo de amadurecimento para não se tornar tão babaca assim. Os dois acabam se envolvendo em uma batalha com o Vilgax do futuro, o derrotando e voltando para sua linha do tempo original. Xylene também aparece depois de ser acidentalmente descongelada por um grupo de esquimós. Ela tem uma breve batalha com o Ben, afinal, o que o Omnitrix está fazendo no punho de um garoto de 10 anos? Ela não estava entendendo nada, mas logo o Max chega e os dois se entendem. Eles tiveram um relacionamento há muitos e muitos anos atrás. E ela revela que o Omnitrix foi projetado e enviado não para o Ben, mas sim para seu avô, Max. Mas depois de ter sido posto à prova, ela considera o garoto como digno o suficiente para carregar o Omnitrix. Após um tempo, o Ben é arremessado novamente para o futuro, mas dessa vez por um erro na barreira de aleatoriedade cronal, criado por ele mesmo quando ele tinha 16 anos. Ben então ajuda o seu eu do futuro e o resto do time a derrotar o poderoso vilão, a Gregor. E depois dessa batalha e diversos acontecimentos, ele é mandado de volta para sua linha do tempo normal, mas ele lembra dessa jornada apenas como um vago sonho. Ele não consegue distinguir se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas uma ilusão. No final do verão, o modo de autodestruição do Omnitrix é acidentalmente ligado pelo Ben em uma batalha contra o Doutor Animal. Ben então é levado ao espaço por Tetrax, um ex-caçador de recompensas inicialmente contratado por Vilgax, que nesse momento já conseguiu escapar do Vácuo Nulo. Ele leva o Ben até o criador do Omnitrix, para que assim pudesse desligar o seu modo de autodestruição que poderia acabar com todo o universo. Vilgax os persegue com o objetivo de roubá-lo de uma vez por todas, ou até mesmo forçar o criador do Omnitrix a fazer um novo relógio especialmente para ele. Então, finalmente, o Ben conhece o Azimuth, ou Azimuth em português. Perdão aí, pessoal, por ficar falando os nomes originais, é o que me vem na cabeça. Mas ele primeiramente se recusa a consertar o Omnitrix, pois acredita que o universo já está condenado à destruição de qualquer maneira.
Em um último esforço para salvar o universo, Ben batalha novamente contra o Vilgax e seu exército, sem ao menos poder usar o seu Omnitrix. Isso acaba inspirando de alguma forma o Azimuth a colocar sua fé no Ben como a esperança do futuro do universo, consertando assim o Omnitrix e desbloqueando uma das maiores e mais poderosas formas do Ben, o Gigante. Enquanto isso, de volta à Terra, uma espécie alienígena super poderosa e muito inteligente conhecida como Soberanos chega com sua nave, com seus planos de dominação do universo, implantando agentes dormentes que sorrateiramente expandem a armação do seu ataque. Eles acreditam ser os primeiros seres do universo e assim também acreditam ser os mais puros. Por isso eles se sentem superiores e querem limpar o universo dos impuros. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Exato. Com o fim das férias de verão, Ben e Gwen retornam à escola. Então, do nada, chega o pai do Azimuth declarando guerra contra o Ben, dizendo que ele havia matado seu filho. Ele, com a sua armadura mecamorfa galvânica, entra em uma batalha no melhor estilo Tokusatsu, causando danos enormes a toda a cidade. E para corrigir isso, uma força de trabalho alienígena foi secretamente encarregada de reconstruir a cidade mais rapidamente do que os humanos conseguiriam fazer sozinhos. Durante essa construção, os trabalhadores e suas famílias alienígenas construíram o que começou com um pequenino acampamento nas cavernas abaixo de Bellwood. Esse acampamento foi crescendo ao longo dos anos até atingir o tamanho de uma cidade propriamente dita. Um ano se passou e Ben acaba desbloqueando uma nova transformação chamada Feedback e rapidamente se torna viciado em usá-lo. Enquanto isso, no Vácuo Nulo, o Kevin se encontra em uma prisão operada por encanadores. Lá ele conhece Qual-Rel, um sábio e experiente prisioneiro que tem conhecimento sobre os Osmosianos, que é a espécie do Kevin. Assim, ele começa a ajudá-lo a controlar a sua raiva, que foi o gatilho da sua mutação inicial. Quanto mais energia ele absorve, mais mentalmente afetado ele fica. Para combater isso, Kevin aprende a absorver matéria ao invés de energia, criando uma espécie de armadura com qualquer material que ele toque. Qual-Rel tenta ajudar ele a escapar daquela prisão, sacrificando a sua própria vida, nas mãos de um guarda que tem um ódio profundo por criminosos. Essa memória irá assombrar o Kevin nos próximos anos da sua adolescência. Ainda preso no Vácuo Nulo, ele é encontrado e recrutado por Proctor Cervantes, líder do grupo de operações negras dos encanadores, Legal, uma saguinha do Kevin. Ele era um cientista corrompido que frequentemente raptava crianças e realizava experiências com elas, tentando criar um exército de seres superpoderosos, para que assim tivesse o poder suficiente para assassinar um alvo do qual ele acreditava ser uma das maiores ameaças para todo o universo. Quando ele descobriu, o Kevin ficou muito empolgado, acreditando que ele seria a peça-chave para concretizar o seu plano, usando seus poderes com experiências em si mesmo. Com um novo time de crianças para os desentupidores, depois de um período de treinamento, eles são enviados até a Terra para executar Ben Tennyson, com um ataque liderado pelo próprio Kevin. Durante a batalha, o ataque falha e Proctor Cervantes fica louco, dizendo que o projeto foi um fracasso, apagando as memórias da mente do Kevin e do resto do time, soltando eles de volta ao Vácuo Nulo. E lá ele faz um novo amigo, Arjit, e os dois começam a se perguntar e estudar o local que estão presos, e eventualmente encontram uma maneira de escapar. E assim começam uma vida como parceiros viajantes e vigaristas. Mas depois de alguns desentendimentos, eles concordam em seguir caminhos diferentes em suas jornadas. Enquanto isso, Azimuth está de volta à sua terra natal. Galvan B era originalmente uma lua desabitada que orbitava Galvan Prime. Azimuth, junto com uma equipe, trabalharam em um projeto para fazer essa lua habitável, mas os experimentos saíram de seu controle e foi muito mais do que eles pretendiam.
quando uma nova espécie atraente veio à vida. Os mecamorfos galvânicos, uma espécie biomecânica capaz de se combinar, controlar e melhorar tecnologias, podendo também mudar de forma e se regenerar. Um desses mecamorfos teve sua criação defeituosa, tanto em biomassa quanto em sanidade mental. Seu nome era Malware. Azimuth dizia que iria criar uma cura para estabilizá-lo, mas Malware se tornou hostil e cansou de esperar. Entrou um dos assistentes de Azimuth, o Albedo, forçando ele mesmo criar uma cura. Mas o seu experimento não só o não curou, mas também corrompeu ele mais ainda, dando a ele um grande poder também, tornando-se uma criatura feroz e perigosa. Malware cria então o plano de absorver o Omnitrix e assim poder usar a sua tecnologia e poder para aperfeiçoar a sua forma. E sim, ele consegue roubar a assinatura energética do Omnitrix e começa a trabalhar em criar uma duplicata do relógio com a ajuda do cientista conhecido como Dr. Psicobos. Os dois perceberam que precisariam de amostras de DNA para programar a sua versão do Omnitrix. Para isso, contrataram os serviços de Kleiber para coletar amostras de DNA de todos os alienígenas do Omnitrix. Mais tarde, Malware cria uma emboscada para os Tennysons e consegue simplesmente arrancar o feedback do corpo do Ben. Ele agarra, desvinculando o seu corpo e reduzindo-o a pó, absorvendo o Omnitrix e, teoricamente, explodindo. Ele, junto com o Dr. Psicobos, passariam os próximos 5 anos coletando DNA e desenvolvendo o que eles eventualmente chamariam de Nemetrix. Ben, então, com o coração partido pela perda de um de seus alienígenas favoritos, o Feedback, ele entra em uma época de afastamento dos seus poderes. Ele foge dessa vida de super-herói e passa a ter uma vida mais normal, mais simples e menos conturbada. E eventualmente deixando o Omnitrix de lado. Ele até tira o 4 Omnitrix. anos depois, Ben está com 15 anos de idade e continua vivendo uma vida normal. Mas com o desaparecimento do seu avô Max, ele não tem outra escapatória a não ser reativar o seu relógio e voltar a ser um herói capaz de resgatar o seu avô. Entendi, então, E porque assim, a versão dele com é a mais ajuda da adulta Gwen ali, ó. e o grão-mestre Labride, o soldado encanador de alto escalão que originalmente recrutou o Max, eles começam as suas buscas. No entanto, o Omnitrix foi recalibrado e teve a sua aparência modificada após 4 anos de hiato do nosso herói, desabilitando todas as suas transformações originais, mas também liberando 10 novos aliens. Os 3 encontram Kevin Levin, que agora tem 16 anos, e ele está fez de isso volta à sozinho, o Terra, relógio? em meio a uma negociação de armas com os Cavaleiros Eternos, e os Danny Aliens também estão presentes. Eles são seres que podem se camuflar como humanos, mas são parte drones alienígenas e servem aos soberanos. Após um ataque da Gwen com seus poderes aprimorados e o Ben com seu novo relógio, eles fogem. E nessa batalha, o Grão-Mestre acaba morrendo, deixando o legado da busca do Max para o Ben, confiando nele para concluir a sua missão. Arrependido de seus atos e honrado pelo sacrifício de Labride, Kevin oferece a sua ajuda para derrotar os soberanos e seus Denialiens, lembrando do sonho que teve quando viajou no tempo e conheceu o seu eu do futuro, que era amigo do Kevin. O Ben concorda. E assim nasce o icônico trio da Força Alienígena. Os 3 eventualmente acabam descobrindo que o Max ainda está vivo. Daí não fica tão e tem forçado investigado profundamente a base dos soberanos sorrateiramente. Eles juntos acabam travando uma batalha com os soberanos. Em um ato de coragem, ele usa um projetor de nulidade instável como uma granada para conseguir derrotar o soberano, dando a Ben e seu time outra chance de batalha. E quando a invasão soberana se aproxima, muitas revelações são feitas. Gwen descobre que seus poderes vêm da sua avó alienígena Verdona e tem usado mágica para canalizar as suas habilidades. A turma conhece o Professor Paradoxo, um homem que foi dado como morto devido a uma falha em seu experimento de viagem no tempo que lançou ele acidentalmente para fora da realidade,
Lá, ele conseguiu aprender a dobrar o espaço e tempo, encontrando assim o caminho de volta para casa. E o mais importante, Ben conseguiu desbloquear sua transformação mais poderosa até o momento, o Alien X, um sapiens celestial originado do centro da criação, capaz de dobrar a realidade com um mero pensamento. Mas todo esse poder também vem com algumas complicações que serão enfrentadas posteriormente. Mais tarde, depois de uma chamada de socorro da Ellen Wills, diretamente do vácuo nulo, Ben descobre que o Max mais uma vez escapou das garras da morte, e a granada de nulidade acabou transportando todos para o nulificador, onde ele começou uma revolta contra a persona do Dr. Animal lá, conhecido como The Void. Ben viaja até lá e auxilia ele nessa revolução, que foi um sucesso. Mas Max recusa ir embora, pois ele acredita que ainda há trabalho para realizar naquele lugar, e promete que um dia ele voltará. Agora, como líder independente, não por obrigação, mas por escolha, Ben se prepara para a guerra. E a guerra começa oficialmente com a queda de Galvan Prime. Azimuth e Dr. Paradoxo começam então a agir. Ben invoca todos os aliados que ele tem no momento para um ataque final ao Soberano. Azimuth tenta impedir o Ben de participar na guerra com medo de arriscar o objeto tão valioso que ele carrega, o Omnitrix. Mas depois de perceber que nada iria impedi-lo, ele concede ao Ben acesso ao controle absoluto de todos os poderes do seu relógio. Finalmente, né? Uma vez. Ben luta abrindo caminho até a torre de controle dos soberanos, e lá ele acaba descobrindo que o verdadeiro conselho dos soberanos, capaz de parar essa guerra, não está ali, mas sim localizado em seu planeta natal, Darama. Max retorna triunfantemente com seu próprio time, ajudando Ben a conseguir chegar até esse conselho. E lá é revelado que os soberanos estão na verdade morrendo e pretendem acabar com a galáxia junto com eles. Em um ato de humildade e também de confiança, Ben dá uma segunda chance a seus inimigos, usando o Omnitrix com uma função que reconstruiu o DNA dos soberanos, fazendo eles voltarem a ser saudáveis novamente. Mas eles acham isso um absurdo a primeiro momento, afinal sua genética pura foi toda manchada com os aliens do Omnitrix. Mas Herasik III, que conviveu e foi ajudado pelo Ben num passado próximo, faz um discurso que abre os olhos e também horizontes para aquela raça poder recomeçar. E assim, ele é nomeado como o novo soberano supremo e declara que a guerra do seu povo acabou. Max continuou treinando seu time de recrutas enquanto Azimuth se despediu do Ben, que mais uma vez perdeu o acesso ao controle absoluto dos seus poderes, pois todo esse poder começou a subir para a cabeça dele, inflando seu ego, e o Azimuth não achou nada saudável. Meses depois, Vilgax volta à Terra, mas dessa vez com o seu braço direito, Siphon. Dessa vez, ele tem um plano um tanto quanto mais elaborado. Ele usa a lei universal do Código Galáctico, que permite ele desafiar o maior herói de qualquer planeta, e o vencedor simplesmente ganha propriedade daquele planeta. Vilgax já havia feito isso em outros 10 planetas, incluindo o seu próprio, que foi renomeado para Vilgaxia. E assim ele simplesmente conseguiu deixar para trás a sua reputação de criminoso renegado para virar um líder e um guerreiro muito respeitado. Com suas 10 vitórias, Vilgax agora tem muitos novos poderes e também novas armas. Do outro lado, para garantir a sua vitória, Kevin e Ben tentam hackear o Omnitrix, depois de Azimuth ter recusado ajudá-lo por medo da personalidade arrogante que o poder absoluto deu ao Ben. Mas o experimento dá errado, quebrando o Omnitrix e liberando alguns dos seus alienígenas pelo mundo e permanentemente mutando o Kevin pela segunda vez. O trio trabalhou junto para recapturar todos os alienígenas desaparecidos, mas o Omnitrix continuou defeituoso. E o desafio entre ele e o Vilgax precisaria acontecer. E dessa vez o Ben é derrotado de uma forma brutal, sendo despedaçado na forma do alienígena cromático. Mas ele consegue praticamente retornar dos mortos,
juntando seus pedaços e se transformando no diamante. Sim, um dos seus 10 alienígenas originais. Assim, Show, e o meu conseguindo favorito! derrotar o Vilgax mais uma vez. Conforme o tempo passa, o trio começa a ter problemas, pois ninguém é capaz de descobrir uma cura para a mutação do Kevin, e como esperado, o Vilgax continua a segui-los, eventualmente se unindo com o ex-parceiro do Azimuth, o Albedo, que após a tentativa fracassada de recriar o Omnitrix, ele foi acidentalmente alterado geneticamente, absorvendo a aparência semelhante ao dono do relógio, Ben Tennyson. Os dois concordam em uma aliança para recuperar o Omnitrix do Ben. Albedo usaria o relógio para curar a si mesmo e Vilgax usaria para governar a galáxia. Albedo eventualmente roubou o núcleo do Omnitrix de Azimuth para completar o Ultimatrix, um dispositivo que pode transformar Albedo nos aliens do Ben e então evoluí-los para sua forma suprema. Vilgax e Albedo conseguem então capturar a Gwen e o Kevin, ameaçando matá-los a menos que o Ben entregasse o Omnitrix. Ben acaba tendo que aceitar o acordo, e Vilgax usa o Omnitrix no seu exército de robôs criado pelo Siphon, finalmente alcançando seu sonho de comandar um exército capaz de se transformar em qualquer alienígena do universo. E como esperado, o Vilgax trai o Albedo, tranca ele para ficar com o relógio para si. E quando ele começa a criar o seu reinado sobre a galáxia, Ben ativa o modo de autodestruição do Omnitrix por comando de voz, na esperança do Vilgax entregar o relógio de volta para ele. Porém, o Vilgax acredita que o Ben está blefando e acaba deixando o Omnitrix explodir, destruindo-o para sempre. Vilgax fica extremamente furioso e traça a rota para sua nave colidir diretamente em Bellwood. Ben consegue roubar o Ultimatrix do Albedo, ganhando de volta os seus poderes de se transformar em todos os seus alienígenas, mas agora com a opção de elevá-los ao nível supremo. Ele batalha com o Vilgax, enquanto Kevin e Gwen tentam desviar o percurso da nave. Durante a batalha, eles acabam caindo no oceano, e é onde o Vilgax revela sua verdadeira e assustadora forma, uma espécie de polvo gigante. E o Ben, sabendo que ele não conseguiria derrotá-lo ali dentro da sua nave, ele consegue escapar, destruindo ela junto com o Vilgax. Mas nessa altura, o Ben, sabendo que o vilão já sobreviveu a coisas muito piores, ele espera sua possível volta. Muito longe, um tirano chamado Agregor se propõe a absorver os poderes de 5 espécies alienígenas muito poderosas da galáxia de Andrômeda. Ele queria fazer isso para conseguir sobreviver a uma perigosa jornada para coletar todas as 4 partes de um tal mapa do infinito. E ele consegue capturar os aliens, onde ele irá absorver seus poderes a partir de uma máquina muito especial. Porém, os prisioneiros alienígenas se revoltam e acabam caindo na Terra, indo cada um para caminhos diferentes. Vilgax, que foi derrotado pelo Ben no final da última saga, depois de uma luta no fundo do oceano, ele foi levado pela maré até uma praia, onde foi descoberto por seres humanos. Ele estava muito fraco após a sua última batalha, então ele não conseguiria retornar à sua forma habitual. E assim ele é vendido a um homem que o transformou em uma espécie de exibição de circo de horrores. Sim, foi muito constrangedor para ele ter que virar um espetáculo para as pessoas. Mas então ele é descoberto por um membro dos Esotérios, também conhecido como o Círculo dos Guardiões da Chama. Uma espécie de organização de caridade religiosa que em segredo é uma seita que adora o ser extradimensional Dagon e espera sua volta. O Vilgax é confundido com ele, pois a sua aparência naquela forma se assemelha muito com o antigo e poderoso Dagon. Vilgax se aproveitou da situação então para poder ter a chance de se recuperar melhor. E agora, o Ben tem 16 anos. Ele junto com seus companheiros continuam a viver aventuras para proteger a Terra. Porém, Ben descobre que sua identidade foi revelada online pela foto de um menino, trazendo a ele muita atenção indesejada da mídia em sua vida pessoal.
o trio rastreia o autor da foto e chegam até um garoto de 10 anos chamado Jimmy Jones, que descobriu a identidade do Ben sozinho, usando pistas do símbolo do Omnitrix. E ainda mais, ele avisa sobre um avistamento de alienígenas roubando pedaços de bombas nucleares lá na Flórida. Hacker, né? Isso soa como um problema para o Ben e sua equipe, que decidem investigar. Eles usam o novo jato do Kevin, o Lata Velha 3, e traçam rota até a Flórida. Lá, eles encontram o primeiro dos 5 alienígenas de Andrômeda. Entendendo essa história, eles concordam em resgatar e ajudá-los a retornar à sua terra natal. Mas no final, Agregor sempre teve uma vantagem e um passo à frente. Então ele conseguiu recapturar todos os aliens, completando assim a sua mutação como Agregor Supremo. E em uma batalha, o Max teve o seu sistema nervoso comprometido, tendo que ir para Galvan Mark II até que se recupere. Para entender toda essa história dos planos do Agregor, o Professor Paradoxo então explica que ele dividiu o mapa do infinito em 4 pedaços e escondeu em diferentes locais pelo universo, pois sabia o quão perigoso poderia ser se ele caísse em mãos erradas. Começando assim uma corrida para impedir que Agregor Supremo consiga juntar as 4 partes. E apesar de todos os seus esforços, Agregor prova ser muito inteligente e também muito poderoso, conseguindo construir o mapa do infinito, dando a ele o poder de viajar para qualquer lugar no universo, até mesmo ao centro da criação, lugar onde os sapiens celestiais, assim como o Alien X, nascem. Agregor tem a intenção de absorver os poderes de um sapiens celestial recém-nascido que não desenvolveu ainda múltiplas personalidades, e com esse poder ele poderia facilmente conquistar todo o universo. Paradoxo então leva eles até a entrada do centro da criação, mas ele não pode prosseguir. E lá, o Ben, depois de um acidente, acaba sem querer trazendo seu eu de 10 anos para aquela linha do tempo. Ele de início estranha a presença do Kevin, que é mal na sua realidade, mas logo ele entende tudo e se junta ao time que vão até o Agregor Supremo para impedir o seu plano maligno. E na palma da mão da Mãe Sapiens Celestial, eles batalham. Agregor consegue derrotar os 2 Bens e está prestes a completar o seu plano, quando Kevin sacrifica sua sanidade e absorve os poderes dos aliens supremos do Ultimatrix, criando assim o Kevin Supremo, conseguindo derrotar o Agregor e absorvendo também os seus poderes. A sobrecarga desse enorme poder rapidamente leva o Kevin à insanidade, e assim ele vai embora, deixando mais uma vez o trio incompleto. Paradoxo leva o jovem Ben até a sua própria linha do tempo, fazendo ele relembrar desses eventos apenas como um sonho. A traição involuntária do Kevin causa grande desentendimento entre Ben e Gwen. Enquanto ela acredita e tem esperanças de resgatá-lo e trazê-lo de volta à sua forma normal, Ben discorda e acredita que o Kevin naquele estado não tem mais chances de voltar ao normal, e eles devem matá-lo antes que faça algo de muito ruim. E com a ajuda do, às vezes inimigo Estrela Sombria e Cooper Daniels, um tecnopata, Ben e Gwen acabam conseguindo criar um dispositivo capaz de curar o Kevin, usando o Dominus Librium, um antigo artefato capaz de transformar a energia do corpo ao outro. E o experimento é um sucesso. Com o Kevin curado, o trio se reúne novamente, e o Max finalmente se recuperou dos seus ferimentos. Tudo agora parece estar perfeitamente bem. Cadê o relógio do Ben ali, cara? Isso, até os Cavaleiros Eternos, sem querer, abriram uma rachadura em um selo antigo que acreditavam ser um cofre de armas, liberando uma criatura que escapa e começa a causar destruições em Bellwood. E claro que isso chama a atenção do trio, que trabalham juntos com os Cavaleiros para conseguir encontrar tal criatura. E quando o encontram, ela consegue se ligar com a mente da Gwen, controlando-a temporariamente, mas Ben e Kevin conseguem liberá-la, deixando a Gwen com vestígios das memórias daquela criatura, revelando que ela é, na verdade, um demônio antigo chamado Lucubra, servos do poderoso Diago. E o que os cavaleiros quebraram ali foi, na verdade, um selo que o mantinha preso, e agora está lentamente se quebrando, possibilitando a volta do Dagon. E isso também chama a atenção de um simples velho em um asilo, conhecido como George, que vai até o local para confirmar que o selo está quebrado. George, aquele cavaleiro! Assim a sua missão para se preparar para uma luta com esse poderoso ser.
Ele vai até a Área 51 e teletransporta toda a sua base até uma montanha, e a usa como lugar para realizar as suas operações. Enquanto isso, Ben, Gwen e Kevin são interceptados por Paradoxo junto com o Ben Supremo, uma nova versão do seu eu do futuro. Vendo assim que cada vez que ele visita o seu eu do futuro, ele se modifica, pois ele causa mudanças na sua própria linha temporal. E esse Ben Supremo é muito legal, pois ele tem o poder de ganhar habilidades dos aliens das suas transformações, sem perder as suas características humanas, superando assim algumas fraquezas que alguns corpos dos aliens teriam. E ele se junta ao time para ajudá-los na batalha contra Ion, um maligno viajante do tempo, que vaga pelo multiverso em diferentes linhas do tempo com o objetivo de capturar cada Ben Tennyson existente e o transformar em um dos seus servos. Paradoxo explica que para derrotá-lo será necessário destruir um objeto chamado Mãos do Armagedon, um artefato que existe simultaneamente em cada dimensão possível. Após muita luta, eles conseguem finalmente destruí-lo, mandando Ion e cada Ben sequestrado para sua linha do tempo original. E o Ben Supremo retorna ao futuro após dar o Ultimatrix do Ben novas transformações. E Paradoxo avisa o Ben para ficar de olho em um velho chamado George. E nessa época, o George faz uma reunião na Área 51 com os líderes de cada facção dos Cavaleiros Eternos. Com todos tendo seus próprios desentendimentos com o Ben ao longo dos anos, eles então proclamam que os Cavaleiros devem seguir a sua ordem original e exterminar todos os alienígenas do planeta. Afinal, para eles, os alienígenas são uma ameaça. George faz um upgrade nas armaduras e armas dos cavaleiros, além de veículos especiais. E assim, começando as suas ações, que foi nomeada como a Purificação, eles matam primeiramente Percy Wills, um dos alunos do Max e ajudante dos encanadores. Claro que Ben e seu time vão intervir e teoricamente conseguem parar essa tal de Purificação. Mas depois descobrem que tudo isso foi uma distração e na verdade a intenção de George era resgatar a espada de Ascalon, que atualmente permanece perfurada no coração do dragão Diagon. Desconfiado de uma organização chamada de Círculo dos Guardiões da Chama, Ben e sua turma estão investigando e acabam se encontrando com Vilgax, dentro do quartel-general desses guardiões que acreditam que Vilgax é o Diagon. Eles pretendem reuni-lo com o seu coração para que ele possa recuperar todo o seu poder e assim salvar a humanidade. Durante a batalha que se seguiu entre os esotéricos e os Cavaleiros Eternos, o fraco Vilgax impede Ser George de destruir o coração de Diagon e remove a espada que estava cravada nele, a Ascalon. O poder desencadeado da arma permitiu que o Conquistador Intergaláctico retornasse à sua forma normal, cobrindo-o com uma armadura de cavaleiro e permitindo que ele absorvesse o coração. Ele então ouve a voz do verdadeiro Diagon dizendo que ele está ciente de tudo que ele fez com o seu coração. Mas mesmo assim, ele oferece conceder um poder supremo ao Vilgax, mas em troca ele teria que se tornar o seu servo e voltar até o selo para quebrá-lo de uma vez por todas, e assim o libertar. Ele concorda e vai rumo ao selo. A equipe do Ben junto com o George então o segue. Chegando até o local, Vilgax falha em conseguir quebrar completamente o selo e acaba sendo sugado para dentro das rachaduras, deixando a Ascalon para trás. O velho George se reúne novamente com a sua antiga Ascalon, que renova suas forças e o faz ficar jovem novamente. Ele explica então para o Ben que Diagon é e sempre foi a sua missão. Ele é um fardo dele. O trio então aceita recuar por enquanto e ver como ele lidaria com tudo isso sozinho. Algumas semanas depois, o trio investiga o esconderijo do Círculo dos Guardiões da Chama, mas não encontram ninguém por lá e descobrem que se reuniram com um exército inteiro de esotérios ao lado do selo para poder libertar o Diagon de uma vez por todas. Os Cavaleiros Eternos liderados pelo Ser George confrontam o exército dos esotéricos mais uma vez. E depois de uma guerra muito longa, quando Witch Edward consegue matar o escudeiro de Ser George, que fica irado e revida conseguindo assim matar Edward, que morre proclamando a sua lealdade a Diagon. Ben então se encontra com George e eles juntos são confrontados pelo Vilgax,
que volta e agora ganhou um grande poder demoníaco de Diagon para que ele conseguisse destruir o selo de uma vez por todas. Mas ele apenas consegue destruí-lo um pouco a mais. Mas mesmo assim, isso libera um poder por toda a Terra que transforma todos os seres em um exotério. A turma consegue ficar imune a essa transformação graças aos poderes de proteção da Gwen. Mas de qualquer modo, o selo ainda não está completamente quebrado. E isso deixa o Diagon infeliz com Vilgax, afinal ele não está sendo útil e não está conseguindo quebrar o selo. E então ele consegue se conectar com a mente da Gwen, por meio de uma brecha deixada durante o incidente com a Lucubra, forçando ela a usar os seus poderes para conseguir quebrar o selo. O que funciona. E meus amigos, não subestime os poderes da Gwen. Ela consegue quebrar o selo e assim, finalmente libertar o Diagon de uma vez por todas. Ele se manifesta como um povo que realmente é parecido com o Vilgax. E como última chance de salvar o universo, ele é desafiado pelo time do Ben junto com Sir George. Mas, infelizmente, Sir George acaba sendo atingido pelo demônio e é reduzido a pó. Assim, tudo parece ter perdido a esperança. Quando descobrimos que o Vilgax na verdade estava planejando tudo isso e ele fez um plano. Ele consegue então absorver o poder de Diagon, ficando ainda mais poderoso do que já estava antes. Para tentar enfrentá-lo, Ben então empunha a espada Ascalon e honra o destino de Sir George de pôr um fim ao poder de Diagon de uma vez por todas. E após uma batalha, ele finalmente consegue derrotá-lo, absorvendo todos os seus poderes com a espada Ascalon. Vilgax vendo Ben empunhando o Ultimatrix e a espada Ascalon mais forte do que nunca, ele o proclama como um deus e persuade Ben a usar os seus poderes para governar o universo à sua maneira. E mesmo sendo uma oferta tentadora, Ben recusa todo esse poder e devolve a espada para Azimuth. E ele fica muito impressionado com o amadurecimento do Ben desde o seu último caso de arrogância e egocentrismo após o episódio da invasão dos soberanos. E assim, Azimuth mais uma vez considera o Ben como digno de empunhar um completamente novo Omnitrix. E assim acabamos a saga de Ben 10, Supremacia Alienígena. Opa, peraí, você não tá no canal errado, mas eu tô. Meu nome é Mati do canal Cérebro Espacial e eu fui convidado pra participar desse vídeo, já que ironicamente eu e o Nadote estamos fazendo séries de Ben 10 ao mesmo tempo. Se vocês puderem conferir lá no meu canal, eu já fiz 3 vídeos de 6 falando sobre as particularidades de cada série de Ben 10. Enfim, sem mais enrolação, vamos nessa. Chegamos então finalmente a Ben 10 Omniverse. Ele junto com a Gwen e o Kevin continuam a lutar pela paz, enquanto ele está descobrindo todas as habilidades que seu novo Omnitrix lhe proporcionou. Azimuth parece ter o projetado com melhoramentos mais específicos para o uso do Ben, como por exemplo o Fantasmático, que agora se encontra acorrentado, além de, claro, vários novos alienígenas. Tudo tá parecendo mais calmo e tranquilo, e assim, Gwen e Kevin decidem que vão se aposentar como protetores da Terra e começar a viver suas vidas enquanto são jovens. Afinal, a Gwen recebeu uma proposta para ir para a faculdade e o Kevin vai junto com ela, desfazendo mais uma vez o trio de força alienígena. Isso, claro, deixa o Ben muito triste, mas mesmo assim ele decide seguir em frente. E assim, o Vomax apresenta a ele seu novo companheiro, um recém-formado aluno da Academia dos Encanadores, Rookie Blonko. A princípio eles não se dão então muito bem, cara. Eles passavam um tempo discutindo porque o Ben achava que podia se virar muito melhor sozinho, enquanto o Hulk era mais animado e entusiasmado, principalmente com a ideia de um dia poder ver um dos aliens mais poderosos do Ben, o Alien X. E mesmo com as suas diferenças, eles juntos começam a combater crimes na Cidade de Baixo, quando então se deparam com uma nave espacial à deriva. Existiam rumores que ela seria de uma raça chamada de Contumelios, seres da quinta dimensão criadores do universo. E a bordo dela estava um artefato tão poderoso que era capaz de destruir todo o universo. O Aniquilarg, que além de ter todo o poder de criar um universo, ele pode também destruí-lo. Em uma luta deles contra outros que estavam atrás do objeto, ele é acidentalmente ativado, acabando com a existência de basicamente tudo e
todos naquele universo. Porém, Ben consegue sobreviver, se transformando no Alien X de última hora, conseguindo aprimorar e utilizar os poderes de tal forma a ser tão poderoso para poder recriar completamente um novo universo. Porém, esse novo universo não era exatamente igual ao antigo, e por isso ninguém realmente acredita quando o Ben tenta explicar o que aconteceu. Muito obrigado, Mate, pela sua participação. Eu fiquei muito feliz com o nosso feat. E galera, vai lá no canal dele depois e dá uma olhada na série de vídeos de Ben 10 que tá muito massa, certo? Então, vamos continuar o vídeo. Agora, lembram de Malware? Pois bem, ele passou os últimos 5 anos aperfeiçoando as suas buscas junto com o Dr. Psychobos e acaba enviando Kleiber para capturar o Ben, um caçador de recompensas armado com o Nemetrix, um dispositivo parecido com o Omnitrix, porém com o DNA dos predadores naturais de cada alien do Ben. Então ficou muito difícil para ele conseguir combatê-lo, pois ele sempre virava em uma espécie com vantagens naturais sobre ele. E no meio da dificuldade, Ben começa a enxergar o Rookie com outros olhos, valorizando mais o seu companheiro, vendo que ele realmente conseguia ajudá-lo nesses momentos e se tornando finalmente parceiros de verdade. Porém, algo de muito ruim está prestes a acontecer com Galvan Mark II, a versão reconstruída de Galvan Prime após ser destruída pelos Soberanos. Agora, Malware vai até o planeta e começa destruindo a sua lua artificial, Galvan B, lugar onde nasceu e lar dos mecamorfos galvânicos. Ele começa então a absorver os recursos do planeta até ficar gigante. Ben então tenta confrontá-lo com o gigante, mas acaba sendo absorvido e lá ele tem uma realização existencial com o seu eu mais jovem. E é isso que traz de volta um dos aliens favoritos do nosso herói, o Feedback, que consegue dar um fim de uma vez por todas ao poderoso vilão Malware. Ter de volta o Feedback traz energias renovadas ao nosso herói, que se sente completo novamente. Ele junto com o Rookie demonstrariam ser grandes parceiros e salvariam o mundo de diversos perigos, como uma invasão incursiana, o Albedo querendo roubar o cérebro do Azimuth, e até mesmo salvaram todo um sistema de planetas das garras de um tirano. E depois de tudo isso, mais uma má notícia chega até Ben por meio do Professor Paradoxo, que avisa sobre a união de Vilgax e Ion, que estão viajando pelo espaço-tempo há muitos anos e recrutando um exército de Ben Tennysons de outras realidades. Olha aí, ó! Não podemos dizer que eles se tornaram heróis propriamente ditos. Meu Deus. Mas em uma dessas realidades existe um Ben que nunca encontrou o Omnitrix. Ele não sabe nem da existência de tal relógio e vive uma vida completamente normal, até que um dia ele é atacado por todas aquelas outras versões dele do mal, e ele não entende nada, mas é salvo pelo Ben original, que o leva até o Paradoxo, que explica tudo sobre o multiverso, as realidades e como alguém vem capturando os bens de cada uma delas para acabar com toda a sua timeline. Esse alguém era Ion junto com Vilgax. Eles começam uma batalha até que Paradoxo volta com alguns amigos, Ben 23, Gwen 10 e Ben 10.000, que agora pode fingir as suas transformações, que na verdade serve só como distração para que Vilgax consiga ativar a sua bomba relógio cronossapiana. Seu plano era manter aquela linha do tempo que o Ben nunca achou um relógio, afinal ele era inofensivo, e assim destruir todas as outras realidades existentes, inclusive a de Ion, que também é uma versão do Ben 10 do futuro. Mas no último segundo, antes do Ben 10 original ser apagado da existência, o seu Omnitrix acaba pulando para o pulso do Ben sem relógio. É só um relógio, seja um herói! Então ele sobrevive, afinal aquela realidade em que ele existe foi a única salva. E assim, o Paradoxo leva esse Ben em uma jornada para restaurar todas as linhas do tempo, revelando que foi os dois que manipularam os eventos da linha do tempo do Ben 10 original, quando o Ben 10 sem relógio, usando bola de canhão, desvia o curso da queda do Omnitrix, para que assim o Ben pudesse recebê-lo. Tá, agora essas histórias de linha do tempo vai ficar um pouquinho mais complexa, mas o plano do Paradoxo foi simplesmente genial.
Ele junto com o Ben sem relógio, que agora tem um relógio, vão atrás de reunir todas as boas versões do Ben para que eles pudessem batalhar novamente. Eles conseguem reuni-los e um pouco antes de teleportarem para o momento da batalha, que já havia acontecido isso antes, o Ben sem relógio é deixado para trás. Ele não entende de início, mas depois o paradoxo volta e explica que ali era o passado, onde o Vilgax ainda não tinha usado a bomba. Então eles esperam mais um pouco para levá-lo quando tudo já tinha acontecido. E assim ele poderia usar o contratempo e reverter os efeitos da bomba cronossapiana, trazendo todo mundo de volta. Caramba, o que é Dark perto de Ben 10, hein? O Ben sem relógio devolve o Omnitrix para o Ben original e todos juntos conseguem derrotar o Vilgax. Mais uma vez. De volta à linha do tempo Prime, Ben é levado até um tribunal dos Sapiens Celestiais, julgado por ter ilegalmente recriado o seu universo e tudo existente quando usou o Alien X, violando o ato de preservação multiuniversal e revelando que os diferentes traços que o desenho teve nas diferentes sagas foi por culpa dessas interferências dos Sapiens Celestiais na realidade, como podemos Agora ver entendi as porque versões tem interferência. e como prova, De o animação. próprio sabor do smoothie de uva que o Ben tanto ama não está igual. Então a tentativa dele criar um universo exatamente igual foi uma falha. E após uma votação onde todo o universo poderia participar em tempo real, ele é declarado como culpado. Mas, usando o julgamento por combate Tretamandi, ele aceita batalhar contra o Gladiador Galáctico pela sua liberdade. Nessa batalha, ele consegue se transformar no Alien X, conseguindo controlar seu enorme poder e assim derrotando o Gladiador Galáctico. E olha, com todo o universo de plateia. E assim, o Ben é poupado e segue sua vida. Após isso, Esse negócio de julgamento por combate é maravilhoso. E Kevin descobre que Ben Tennyson voltou a usar o seu Omnitrix e o vê como uma ameaça poderosa demais para continuar vivendo. Em uma batalha contra os desentupidores, Kevin esbarra em Cervantes, tomando de volta memórias um dia apagadas do seu passado negro no Nulificador. É explicado que tanto Osmo 5, planeta natal dos Osmosianos, quanto Devin Levin, o pai do Kevin, nunca existiram. Elas são memórias implantadas pelo próprio Cervantes, e os Osmosianos são apenas humanos com poderes especiais, e foi ele que criou também esse nome. Em uma batalha final, Cervantes consegue tomar controle físico das crianças que um dia foram o seu experimento, mas ele não consegue o mesmo com Kevin. Ele então o persuade lembrando de todo o mal e humilhação que o Ben fez com ele na sua infância. Nisso, ele sucumbe e decide se juntar ao lado do mal mais uma vez. Uma batalha então começa entre eles e é aí que ele ganha aquela cicatriz em formato de X no seu queixo. Mas no final, Kevin surpreende todo mundo revelando que na verdade, desde o início, ele estava fingindo a sua insanidade e instabilidade emocional para poder assim se aproximar dos Cervantes e destruir a sua conexão com as suas mentes, liberando todos do seu controle mental. Cervantes, agora humilhado e sem poderes, tem a sua licença e da sua equipe revogada, perdendo seus direitos e todos os seus equipamentos, sendo deixados sozinhos no vácuo nulo. Um lugar nada pacífico. Boa sorte com os gigantes. As aventuras de Ben então continua. Em uma delas, ele conhece Scourge, um alienígena biogosma do início da criação que ama tanto o DNA que se fundiu com o Omnitrix, criando assim novas funções dos aliens do Ben, unindo suas habilidades, deixando assim eles ainda mais poderosos e mais efetivos. E desse modo, ele já havia se unido ao Ben e o Rookie em suas aventuras para proteger o universo. E bom, lembram do início dessa série? Lá na primeira parte, não quando tudo começou com um relógio esquisito, mas sim quando Maltrant teve seu corpo despedaçado espalhado pelo universo, no exato momento do Big Bang. Então, Subdora e Exocrânio são contratados para coletar todos os pedaços do vilão para que ele seja completo novamente. Um monte de eventos de viagem no tempo leva Ben, Scourge e Rook, junto agora de Kenny, o futuro filho do Ben, para evitar que Maltrant tenha sucesso. Mas essa jornada se estenderia até a sua vida adulta, que agora com 36 anos, luta para impedir que Maltrant consiga construir o seu próprio Aniquilarg,
objeto que permitiria ele reconstruir toda a realidade à sua imagem, onde ele seria um tirano e dominaria tudo. Com o presente do Paradoxo e do Ben 10.000, Ben e Rook podem tentar detê-lo com a sua nova moto temporal, que permite que eles viajem através do tempo e do espaço, sendo indestrutíveis contra os poderes temporais. E assim eles vão atrás de Maltrunch e conseguem temporariamente derrubá-lo para fora do vórtice do tempo, jogando ele para a Terra com sua nave quebrada no ano de 1770. Ele manda o sinal de socorro e é ajudado pelo jovem Vilgax. Em troca, ele o presenteia com a bomba cronossapiana que a gente acabou de falar. Ben e Rook logo o interceptam junto com George Washington. Vilgax é inspirado a querer conseguir o Omnitrix e Maltrunch consegue escapar para o vórtice novamente para chegar até o início dos tempos. E é para onde Ben e Rook vão também. E lá, 3 deuses multiversais aparecem. Eles tomam forma do maior desejo do seu coração, para que os seres possam ver fisicamente a sua existência da quinta dimensão. E é por isso que o Ben o vê como Smooths. Porém, logo, Maltrunch chega e ativa o seu Aniquilarg corrompido. Ben então consegue, com a ajuda do Scourge, liberar a sua barreira, mas o Aniquilarg cai no universo vazio para ativar a sua criação. Ben, em um último esforço para tentar salvar o universo, pula atrás dele. Usando os poderes de todas as suas transformações juntas, ele contém a sua explosão e usa sua energia para atingir Maltrunch, o destruindo e deixando seu corpo em pedaços, que serão escondidos por Ben e Paradoxo por todo o multiverso, destinando assim o vilão a repetir infinitamente o seu fracasso. Ben então diz adeus a Scourge, que decide acompanhar seus ancestrais na missão do desenvolvimento da vida pelo multiverso. Os contumélios ficam surpresos pelo que viram e os convidam para assistir à criação do seu próprio universo. E assim, no início da criação de tudo e de todos, é também onde a nossa querida saga acaba. Ou será que não? Se preparem para a próxima parte com a incrível continuação de Ben 10 Reboot. Não, é brincadeira, gente, eu tô brincando. Vamos combinar que as continuações seriam possíveis, mas a Cartoon não quis aproveitá-las da maneira correta. Por isso eu não quis incluir o reboot nessa linha do tempo. E assim, não desmerecendo o desenho também. Eu sei que dá o ódio, você que é muito fã de Ben 10, vê que a continuação dele não é o que você espera. Mas a gente tem que ver também que é por um outro público. Eu acho só que eles não precisavam ter usado o nome do Ben 10 para isso. Mas enfim, a vida nem sempre é feita de flores. É isso aí. E é com imenso... Caramba! Acho que esse vai ser o vídeo mais longo que eu vou ter aqui no canal por enquanto. Que isso, galera! Mas que história, hein? Meu Deus do céu! Muito bom! Rapaz! Galera, se curtiram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, o vídeo todo dia vem aqui, ó, bora juntar a força e fazer o nosso próprio aí, Omnitrix aí com a força de todo mundo. Deus o livre, hein? Vamos deixar uma conversa para um próximo vídeo, porque senão vai ficar gigante demais esse aqui. Valeu, galera! Valeu, hora da história! Ui!